Pronto, tá gravando. Ok. Então, agora, mais uma vez, oficialmente, boa tarde, minha gente. Estamos hoje em mais um sábado, né, de estudo, de muito estudo. Sei que vocês já vieram aí de uma aula também super importante. Então, vamos dar continuidade, porque português é aquele negócio, né? A gente tem que estar em cima. E o nosso assunto, né, nessa semana, são os termos integrantes da oração, né? Sempre o conteúdo que cai sempre com muita frequência nos concursos, né? Então, são questões que vocês estarão estudando esse assunto hoje para questões certas que cairão com certeza no concurso de vocês, certo? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pronto. Inicialmente, né, sempre assim, eu gosto de sempre enfatizar que no decorrer da aula, em qualquer momento, tá? Qualquer dúvida, vocês podem interromper, fazer perguntas. Eu não estou vendo o chat, mas Diana vai ser meus olhos, como os meninos sempre são meus olhos. E você me faz as perguntas, tá, Diana? As dúvidas, enfim, pode interromper a qualquer momento, sem problema nenhum, tá bom? Certo, estou aqui acompanhando. Certo. Então, fiquem à vontade para tirarem as dúvidas, tá, minha gente? Porque a hora é agora. Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouco de termos integrantes da oração, certo? Lembrando que esses termos integrantes, né, eles fazem parte, né, do estudo da sintaxe, ok? Onde nós trabalhamos a questão, a sintaxe do período simples, geralmente. Não que a período composto também não haja termos integrantes, mas esse assunto é muito mais visto dentro do estudo inicial, né, da questão do estudo da sintaxe do período simples mesmo, tá bom? Porém, os termos integrantes também existem, né, na questão daí das orações subordinadas, da questão do período composto. Mas vamos lá, então. Os termos integrantes, eles complementam, né, no caso, os termos essenciais. Vamos só recapitular uma coisinha. Quando falamos de termos integrantes da oração, lembremos de todos os termos, né, que fazem parte do período, né, do período, seja ele simples ou composto, enfim. São os termos essenciais, né, estão divididos em 3 grupos grandes, os termos essenciais da oração, os termos integrantes, que é o que nós estaremos estudando hoje, e os termos acessórios, certo? Então, são esses 3 grandes grupos, nos quais se subdividem nessa questão aí da sintaxe do período, beleza? Então, olha só. Lembrando que os termos essenciais são sujeito e predicado, certo? Então, os termos integrantes, eles sempre fazem referência aos termos essenciais, tá? Tanto aos termos integrantes do sujeito, quanto do predicado também. Então, é a isso que nós vamos hoje nos voltarmos, né? É para esse assunto, beleza? Para essa questão. Então, olha só. Os termos integrantes, eles complementam os termos essenciais da oração, já falei para vocês, né? Tá aí, sujeito e predicado. São eles, né? Ou seja, quem são esses termos integrantes? Os complementos verbais, né? Que são objetos direto e indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. Fazer uma observação que agora, quando eu fui ver agora o slide e abrir, né, para passar agora para vocês compartilhar, foi que eu percebi, eu não coloquei aí dos termos do sujeito, né, que no caso é o predicativo do sujeito, né, e temos o predicativo do objeto também, que eu não coloquei aí nessa composição agora, mas que bom que a aula fica gravada, então fica essa explicaçãozinha aí que eu só esqueci de colocar no slide, tá bom? Perdão. Então, embora alguns estudiosos classifiquem o agente da passiva como um termo acessório. Então, isso é uma discussão entre teóricos, entre gramáticos, mas eu não me meto em briga de peixe grande, né? Eu acredito que o agente da passiva ele também sirva como um termo integrante da oração. Mas isso é para discutir com os gramáticos, né? Mas eu vou com a maioria, né? Então, acreditemos que o agente da passiva é também um termo integrante da oração, não um termo acessório, tá? Vamos lá, então. Partindo dessa questão agora conceitual, né? Saindo dessa questão conceitual agora, vamos aprofundar um pouquinho cada um desses termos integrantes, reconhecendo suas características, enfim, e como nós devemos lidar com esse conteúdo de certa maneira. No finalzinho, a gente trabalha sempre algumas questões e isso sempre ajuda a entender melhor o assunto também, né? Vamos avançando, beleza? Vamos lá. Vamos começar com o complemento verbal, tá? Como primeiro termo integrante, o complemento verbal, que ele se classifica de 2 maneiras, na realidade. Lembrando que os complementos verbais, eles são constituintes da oração, né? E são classificados em objeto direto e objeto indireto. Como o próprio nome já pressupõe, são termos que complementam o sentido de verbos, tá?
Então, entendendo aqui a questão. O objeto direto é aquele termo que não é regido por preposição, né? Que é isso, claro que a gente já vem estudando, vocês, como estão aí já na estrada estudando bastante para concursos, vocês sabem disso, a questão dos termos, né? A gente já viu regência até aqui nos nossos estudos em aulas anteriores, a questão da regência verbal, né? Então, nós vimos que a questão da necessidade do verbo, né? De pedir complementos, enfim. Então, esses complementos que são exigência dos verbos são justamente esses complementos verbais, né? Então, o complemento, no caso, verbal conhecido como objeto direto, é aquele que não vem acompanhado por preposição, né? E ele completa o sentido de um verbo transitivo direto, que é conhecido pela siglinha VTD, que a gente estuda bastante aí, né, na questão aí dos mapas mentais. O verbo transitivo direto, só relembrando um pouquinho também do conceito do que é aquele verbo que transita para um complemento, ou seja, ele por si só ele não tem sentido completo, tá? Se ele não obtiver aquele complemento, a informação vai estar vazia, vai estar incompleta, tá? Então, ele não passa um sentido completo, né, por si só. Ele precisa de um complemento. E esse complemento virá sempre, no caso, sem o auxílio de uma preposição. Geralmente a gente sabe disso porque ao verbo transitivo direto faz-se sempre duas perguntas: o que e quem. Sempre que você fizer essas duas perguntas a esse verbo que não tem sentido completo, é sinal que é um verbo transitivo direto. Então, assim, essas duas perguntas são perguntas chaves para vocês entenderem que se trata de um verbo transitivo direto. Sempre quando você parar nele e você precisar fazer a pergunta o que ou como, verbo transitivo direto. Sempre. Beleza? Aí temos aí o exemplo. Bianca esperava. Olha a pergunta. Esperava quem? Lembra das perguntinhas? O que e quem? Esperava quem? O namorado. Então, no caso, o complemento desse verbo, objeto direto, uma vez que o verbo é um verbo transitivo direto. Quando falo, Bianca esperava-o. Lembre-se que eu posso também substituir esses termos por pronomes pessoais do caso oblíquo. No caso, pronomes oblíquos átonos, né, que a gente pode substituir. Nesse caso aí, esse o, pronome oblíquo átono, ele irá substituir, né, o termo o namorado. Então, também funcionará como objeto direto. A mesma situação, tá? Então, a função dele será a mesma da frase ao lado. Se o o está substituindo esse objeto direto, né, o substantivo, então, nesse caso, também ele vai ser considerado um objeto direto. Beleza? Próximo caso, objeto indireto. O objeto indireto é um termo regido por preposição, ou seja, da mesma maneira que o verbo transitivo, né, vai necessitar de um complemento, a diferença agora do objeto indireto é que esse complemento verbal, ele, como está dizendo, ele é regido por uma preposição, ou seja, vem acompanhado, precedido pela preposição. Lembrando que as preposições são termos conectivos, né, que servem justamente para estabelecer essa relação de sentido, né, entre termos, entre expressões, entre orações, enfim. Nesse caso aí, essas preposições serão justamente o diferencial que vai distinguir um objeto direto de um objeto indireto, tá? Então, olha só. Então, é um termo regido por preposição, qual completa o sentido do verbo transitivo indireto, aí já muda aí a questão da sigla, né? O VTI, né? Que são verbos transitivos indiretos. Por exemplo, Marcela gosta. Gosta de quê? De chocolates. Lembram que eu falei da questão do macetezinho das perguntas do verbo transitivo direto? Também tem macetezinho das perguntas do verbo transitivo indireto. Qualquer pergunta que você fizer esse verbo transitivo, que você precisar na pergunta mesmo, já incluir a preposição, uma preposição, sejam elas, por exemplo, de que, de quem, para quem, a quem, sobre o que, sobre quem. Perceba que sempre na pergunta antecede aí sempre a preposição. Se a preposição antecede a pergunta aí para saber qual é o complemento do verbo, de cara já é um verbo transitivo indireto e de cara já é, como complemento verbal, um objeto indireto também. Simples assim, tá? Até aí tranquilo? Tudo certo, Diana, por aí? Tudo tranquilo. Beleza. Porque por enquanto é só o que a galera já estuda bastante, não tem problema nenhum, né, gente? Vamos lá.
Vamos lá. Então, assim, não tem como falar da questão, né, de complemento verbal sem falar de transitividade verbal. Apesar que eu já mencionei um pouquinho agora, já quando eu falei sobre a questão dos objetos diretos e indiretos, eu já falei um pouquinho sobre a questão de transitividade, mas vamos lá, mesmo assim eu trouxe para vocês esse material aí. A transitividade verbal, ela indica a relação entre os verbos transitivos e seus complementos, que nós vimos anteriormente, quase agora. Isso porque sozinho o verbo transitivo ele não tem sentido completo, o que significa que ele tem que transitar para um elemento que o complete. Aí tem os exemplos, né? Entregaram a encomenda ao porteiro. Preciso de sua ajuda. Segure isto, né? Por favor. E por aí vai. Então, nós temos que, no primeiro caso, nós temos um verbo que vai pedir dois complementos, né? É um verbo considerado chamado de verbo bitransitivo, ou seja, é um verbo que ele vai necessitar, né, no caso dos dois complementos, para ter um sentido completo, porque apenas um não resolve a situação. Ainda vai deixar o sentido incompleto. Né? Porque quem entrega alguma coisa tem que entregar a alguém ou para alguém. Beleza? E os verbos abaixo, né? O precisar, quem precisa de alguma coisa ou de alguém, transitivo indireto. E segurar, quem segura alguma coisa, né? Então, nesse caso, transitivo direto. Beleza? Vamos lá. Prosseguindo. De acordo com o tipo de complemento, os verbos são classificados da seguinte forma, tá? Que eu vou dar aquela pinceladinha, porque nós vimos quase agora, eu estou só reforçando. Verbo transitivo direto, né, o VTD, verbo que não tem sentido completo e precisa de um complemento, geralmente introduzido sem preposição, que conclua o que ou quem. Aquelas perguntinhas que eu falei para vocês. Esse complemento é chamado de objeto direto, que nós estamos vendo. Aí tem mais exemplos, tá? Aí, vou só dar uma passadinha. Temos o verbo transitivo indireto, é o verbo que não tem sentido completo e precisa de um complemento que conclua com quem, de que, ou de quem, em que, ou para quem, por quem. Percebam que toda a conclusão desses pensamentos aí, todos são gerados a partir das perguntas, né? Com que, com quem, de quem, e por aí vai. As perguntas sempre vêm antecedidas por uma preposição, como vocês devem estar percebendo. Aí tem os exemplos, né? Não acredito no que ele diz. Esperei-lhe. Olha só, fiquem ligados nessa questãozinha aí. Toda vez que você tem um verbo, tá? E esse verbo está acompanhado por um pronome pessoal do caso oblíquo. Se tiver o lhe ou lhes, esses pronomes pessoais do caso oblíquo, eles serão sempre considerados objetos indiretos, tá? Fiquem sempre atentos a isso, porque muita banca, muita banca não, né? Muitas questões de algumas bancas vem com essa pegadinha, muitas vezes. Então, o lhe sempre funciona como objeto indireto, beleza? Porque o lhe sempre corresponde a ele ou a ela, a eles ou a elas, beleza? Ou por, né? Também sempre sugere uma preposição que seja usada. Como, por exemplo, eu esperei-lhe pacientemente. Então, eu esperei por quem pacientemente, tá? Então, por ele ou por ela. Então, esse lhe sempre se refere à pessoa do discurso, né? À terceira pessoa, e sempre vai sugerir o uso de uma preposição, beleza? Vamos lá, continuando. E o verbo transitivo direto e indireto, também conhecido por verbo bitransitivo, como eu falei para vocês anteriormente, também, tá aí, ele é o verbo que não tem sentido completo, que precisa de objeto direto e indireto, né? Ao mesmo tempo precisa dos dois complementos. Como eu disse para vocês, um só não resolve a situação, né? A incompletude dele. Assim, o verbo transitivo direto e indireto precisa dos dois complementos, um dos quais sem preposição obrigatória, né, o que é o objeto direto, e o outro que exige preposição, que é o objeto indireto. O objeto direto e indireto completa o verbo com a informação sobre o que, né, ou a quem ou para quem. Aí tem exemplos aí. Enviei os postais. Enviei o quê? Enviei a quem ou para quem. Agradeceu. Agradeceu o quê? E a quem, né? Então, aí é a questão do verbo bitransitivo, beleza? Tá tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Pronto. Nós abordamos até então a questão dos complementos verbais, tá? Enquanto termos integrantes. Lembrando, galera, termo integrante são sempre termos que são necessários nas orações, tá?
são termos que eles servem como complementos mesmo de algum termo dentro desse período, né? Do período simples, de qualquer termo desse período. Então, no caso, são termos que não podem ser dispensados, beleza? Então, vamos à questão agora do complemento nominal. Nós já vimos os complementos verbais, né? Tem a ver com a questão do verbo. Vamos ver agora a questão do complemento nominal. Como o próprio nome já sugere, né? O complemento nominal corresponde aos termos que completam os nomes por meio de preposição, que podem ser. Então, toda vez, até em toda aula eu falo isso, quando eu falo alguma coisa nominal, eu digo, gente, vamos botar na cabeça o seguinte: toda vez que nós temos qualquer assunto que fala sobre questão nominal, não sei o que nominal, não sei o que nominal, sempre a questão nominal tem a ver com substantivo, adjetivo e advérbio, ok? Sempre tem a ver com essas três classes gramaticais, que são considerados nomes dentro do estudo da gramática, beleza? Então, por exemplo, Joana tem orgulho, orgulho substantivo, tá? Quem tem orgulho de alguma coisa ou de alguém, né? Então, tem orgulho de quem? Do filho. Ela estava carente. Quem está carente, lembrando que é um adjetivo, a palavra carente. Quem está carente de algo, né? Então, está carente de quê? De amor, né? A banca respondeu favoravelmente, né? Então, a banca respondeu favoravelmente, lembrando que a palavra favoravelmente corresponde a um advérbio de modo, né? Ou seja, respondeu de forma favorável, né? De modo favorável, a quê? Né? Ou a quem? Ao recurso. Então, perceba que sempre esses termos, né, esses nomes, eles vão necessitar de um complemento para que a informação ela seja realmente concluída, para que a informação ela tenha sentido completo. Então, assim, não é qualquer nome que vai pedir um complemento nominal, minha gente, não é qualquer nome. Então, vamos colocar isso na cabeça também desde já. Nós temos que reconhecer dentro do contexto de uso, né, daquele termo, a necessidade justamente desse complemento. Então, existem palavras, existem termos que, por si só, já sugerem essa necessidade de complemento, né? Por exemplo, você fala assim, eu tenho necessidade. Necessidade é um substantivo, beleza. Então, eu tenho necessidade. Então, se eu falar só eu tenho necessidade, automaticamente alguém vai perguntar, de quê, Sandra? Então, perceba que já é um nome que já sugere a necessidade, sugere a necessidade mesmo de um complemento. Vai precisar, sim, tá? Então, assim, esses termos são, digamos assim, são fáceis de ser identificados. Só que em algumas situações linguísticas, né, no caso, vem algumas coisas que nos impedem de já de cara já encontrar a resposta. Vamos ver mais lá na frente um pouquinho, porque nós tem outros termos que podem ser confundidos com complementos nominais, por exemplo. Então, a gente tem que ver essa questão, o que diferencia uma coisa da outra, para não haver dúvidas na hora de tratarmos com questões que abordem esse conteúdo, tá? Mas não é um assunto no todo tão complexo, não, minha gente. É um assunto tranquilo até de trabalhar. É só ler com atenção que algumas situações, a gente sabe que os contextos determinam algumas coisas, né, em algumas situações, e que nem sempre a regra gramatical ela vai ser vista assim, de maneira engessada em todas as situações. Então, existem contextos que vão fazer com que algumas regras, elas, mesmo que as conheça, né, as conheçamos, mas a gente vai dar aquela, né, cambaleada para saber identificar. Então, textos, principalmente textos literários, que mudam o sentido de algumas palavras também, tudo isso influencia bastante, tá? Então, olha só. Então, já vimos o que é a questão do complemento nominal, né? E quais os nomes que ele vem completar o sentido, né? No caso, são sempre substantivos, adjetivos e advérbios, beleza? O complemento nominal, ele pode ser representado por um substantivo, por um pronome, por um numeral e por uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, tá? No caso aí, dos períodos compostos por subordinação, tá? Exemplo de complemento nominal representado por um substantivo. Por exemplo, o substantivo prédio vai ser o complemento, onde tem aí, já terminou a construção do prédio. Então, já terminou a construção. Nesse caso aí, construção é o nome em questão que precisa ter o sentido, né, complementado. Então, nós